E aí, galera, tudo bem? Espero que sim. É isso, hoje vamos dar continuidade aos assuntos que nós temos tratado e falado a respeito, da Grécia Antiga, sua construção, na verdade, como se desenvolve, como esse desenvolvimento de várias práticas, teorias, e fundamentações, na verdade, se desenvolveram, nela, que é considerado o berço da civilização ocidental. E na aula de hoje nós trataremos sobre os Jogos Olímpicos, não é isso? Um tema que é enigmático, ele é abrangente, perdura até os nossos dias numa roupagem diferente, numa construção e num desenvolvimento, querendo ou não, entre aspas, bastante diferente, dos seus primórdios, daquilo que era feito, daquilo que era realizado lá na Grécia Antiga. E isso está muito ligado à própria realidade do grego. É isso, os gregos que são, em sua maioria, povos que, querendo ou não, tinham a guerra ou tinham os conflitos como algo comum, e a sua preparação vai se dar até mesmo para esses momentos de guerra aí, e na própria estrutura filosófica do grego, onde se tem aquela ideia do corpo sã, da mente sã, isso com base na própria alimentação, na vida que eles levavam, então são questões que estão ligadas umas das outras, e em consequência nós vamos ver a realização desses Jogos Olímpicos, que nada mais entre aspas, se podemos dizer assim, a competitividade que era muito comum de haver dentro das principais cidades da Grécia Antiga, que vão enviar os seus melhores atletas, os seus melhores guerreiros para essas competições, e dentro dessas competições fica-se aquela ideia, minha cidade é melhor, não, o meu Deus protetor é melhor, não, a minha realidade é melhor. Desculpa, então, a partir disso tem todo esse emblema, todo esse estereótipo por detrás dessa construção, que está ligado amplamente à própria mitologia grega, isso, jogos que são feitos em homenagem ao principal deus da mitologia grega, Zeus, e que tem como base aquela narrativa, narrativa voltada dentro para o campo mitológico, das 12 provas de Hércules, isso, um grande guerreiro, vencedor de imensas batalhas, e nessas 12 provas aí dar-se a ideia de que a partir daí essa composição ou esse nível de competição pode ser estruturado entre os gregos, não é isso? Hoje nós conhecemos os Jogos Olímpicos, como essa competição que ocorre de 4 em 4 anos, não é isso? Onde as confederações que fazem parte das ligas em si, dos esportes pelos quais estão dentro da estrutura, dessa estrutura voltada para as práticas físicas, na atividade física, em si, desportivas, e que naquele período abrangia essas principais cidades, que vão enviar os seus jovens, querendo ou não, os seus talentos, pessoas predispostas para a partir daí haver toda aquela ideia, não só voltada para a própria preparação desses atletas, isso, daqueles que são enviados, como também dentro do ideal, daquele emblema mitológico que entra-se aquela questão, isso, dos meus deuses, digamos assim, me dá mais com condições de eu vencer tais provas do que o deus de tal cidade, isso? Então essa questão mitológica com a questão da preparação física e desportiva vai estar muito real. E aí dentro desse campo, e não só desse campo, dessa própria narrativa mitológica, tem-se aquela ideia da configuração, onde esses jogos eles eram retratados, aí nós recorremos para a cidade de Olímpia, isso, o famoso Monte Olimpo, da onde haveria de haver essa chama olímpica, que consequentemente abençoaria os atletas e os participantes. E esses, no caso da antiguidade, os Jogos Olímpicos eles vão ter uma divisão dentre os principais ciclos da vida da Grécia Antiga. Tá? Os principais ciclos seriam, no caso dos Jogos Pan-Helênicos, depois os Jogos Píticos, depois os Jogos de Nemeia e depois os Jogos Istímicos. Tá? Só para a gente ter um pouquinho da noção da temporalidade ou de como isso se configurou lá na Grécia Antiga. Tá bom? As principais modalidades aí dessas competições, as corridas, isso, que tinha uma variação de 200 metros, parecido com o que a gente vê hoje nos 400 metros olímpicos. Nós vamos ver também que uma das práticas desportivas aí dessas competições eram os saltos em distâncias, a famosa corrida de biga, que eram homens, na verdade, que montavam-se em carros, que eram puxados por cavalos,
e tinha toda aquela ideia de ver quem chegava até o final, quem conseguia chegar até o final. Essa prática da briga depois vai ser repassada para os próprios romanos em si, tá? E também nós vamos ver que o emblemático, né, de toda essa competição, de toda essa estrutura que se dá em torno dos Jogos Olímpicos, né, não seria nem pela questão do prêmio em si, né, mas pela questão de você ascender, de você ter o poder da conquista e retratar essa conquista, né, para a sua polis, para a sua cidade em si e, consequentemente, para aquela divindade, para aquele Deus que está ligado, né, à região pelo qual você tem de origem. Né? O prêmio, na verdade, né, era uma famosa coroa de louro, né, que era colocada sobre a cabeça do vencedor nas diversas competições em si. É uma realidade dessas competições, tá? É que eram competições que estavam voltadas somente para o sexo masculino, homens livres, escravos não tinham direito de participar, as mulheres, tá, também não tinham esse direito. Claro que nós vamos ver um momento atípico onde haverá uma participação das mulheres, mas tá, na sua consolidação em si, as mulheres não têm, tá, o veto, elas não podem participar dos Jogos Olímpicos, demonstrando aquela ideia, no caso dos homens serem viris, capacitados e bem preparados para essas próprias competições aí. Tá? E dentro desse dilema das competições era muito comum, estamos falando de competição, entra aquela questão, né, isso, da rincha, né, estamos falando de seres humanos, homens com os brilhos à flor da pele, que consequentemente poderiam, né, até mesmo para alcançar a vitória, lesar o outro. Tá? E nessa questão de lesar o outro havia um comprometimento de observação muito grande, né, para ver se na verdade ninguém quis passar a perna no outro, ninguém quis na verdade se aproveitar do momento. E consequentemente, tá, esse tipo de atitude ou a estrutura que se via, né, para que houvesse, na verdade, a menor quantidade possível de ludibriação, de crimes ou de qualquer tipo de alternativa, né, para mudar, na verdade, o resultado dessas competições, era a figura do juiz, tá? Esses juízes geralmente eram homens da aristocracia, homens poderosos, ou seja, homens que tinham poder aquisitivo e, consequentemente, além de ter esse poder aquisitivo, havia neles uma confiabilidade, porque é aquela ideia, né? Quando você ludibria o atleta da outra cidade, você não ludibria o atleta em si, você ludibria também a divindade que, querendo ou não, né, tem a incumbência de guardá-lo, de protegê-lo para esse período. Tá? Então eles se comprometiam em julgar os esportistas, guardando um sigilo absoluto sobre todos os aspectos relacionados à sua vida. Tanto que havia um tipo de ordenação, né, no caso para aqueles que eram enquadrados, né, na condição de crime, cometer algum tipo de crime ou de lesão, né, para vencer o outro, que seriam, na verdade, de receber castigos físicos. Tá? Dentre esses castigos físicos aí, poderiam ser açoitados em praça pública. E caso esses juízes, desculpem, eles não agissem da forma correta, eles também receberiam algum tipo de sanção, tá? Então nós vamos ver aí que às vezes o suborno era algo muito comum para uma competição ser válida e dada para uma cidade, não a outra em si, e consequentemente vai haver toda uma estruturação para que isso ocorra da menor forma possível, tá bom? A questão da vitória, querendo ou não, além da rincha, que era muito comum, né, de promover, né, essa rincha que de sadia poderia, querendo ou não, ser levada para outro campo, o próprio campo das disputas, da guerra em si, né, demonstravam a habilidade dos guerreiros, né, e das possíveis cidades que eles defendiam. Tá? Então era bem claro aqui, os vencedores vão receber, né, uma palma ou uma coroa de oliveira, além de outras recompensas nas suas cidades assim que eles retornassem, né? Isso, toda aquela receptividade, né? O lisonjo, demonstrando a bravura, querendo ou não a capacidade desse atleta que participou, porque ele, além de ter participado, ele retorna trazendo a vitória e exaltando a sua cidade natal. Né? Diante da sua cidade natal, triunfavam, né? Entravam triunfalmente, recebidos pela multidão eufórica, né? Isso com os gritos de vencedor. Né? E as homenagens em relação a esses vencedores podia consistir em levantar uma imagem dele, além de poemas que poderiam ser feitos em sua homenagem. Tá? Então esse estereótipo daquele que traz a vitória querendo ou não, emblemático, porque retrata o poder,
a própria, né, função deles de ter ido representar a cidade e ter retornado trazendo a vitória e, consequentemente, os louros desta vitória, não é isso? Até mesmo uma estátua em homenagem a esse atleta vencedor poderia ser erguida dentro da sua cidade. Uma outra característica, querendo ou não, que é a curiosidade, ou torna-se curiosidade em relação ao assunto, é que as guerras em si era algo que era muito comum para as cidades, né, da Grécia Antiga, devido à sua posição, ao próprio processo de expansão em relação a outros locais, tá? E esses Jogos Olímpicos, eles poderiam promover a paz entre elas, ou seja, né, via-se um período de paz. Esses atletas eram enviados para as competições e somente depois do final dessas competições em si é que elas retornariam à guerra, tá? Então, até mesmo na questão da promoção da paz entre as principais cidades e estados, nós vamos ver que os Jogos Olímpicos, né, no caso na Grécia Antiga, eles poderiam prevalecer, tá? Outra curiosidade é que haviam, querendo ou não, aquilo que a gente já conhece hoje, mas que também vai se manter como algo que vai demonstrar o brio, a questão da própria competitividade, né, de você querer trazer a vitória para si, tá, das famosas torcidas organizadas, tá? Era interessante observar que já existiam organizações esportivas em lugares definidos nos estádios, ou seja, cidadãos que compravam o lugar ou assento para assistir os jogos, tá? Em alguns deles nós vamos ver que eles já se colocavam em locais estratégicos, tanto para poder ajudar, quanto também para muitas das vezes atrapalhar na questão da manutenção ou de como o juiz está vendo aquele tipo de competição, tá? Então essas rixas, elas partem até mesmo para a questão, né, dos torcedores que vão para as grandes arenas, né, essas grandes arenas que depois vão ser levadas também para Roma, em si, que demonstram poderio e, querendo ou não, nessa própria questão, né, da vida, né, isso, da vida desportiva, que é levado para o campo das competições, né? Isso, no campo das competições ainda entra a questão do próprio legado mítico, né? Isso, né? O sagrado se misturando com a força, ou com a ideia da potência humana, com a questão das próprias convicções e das disputas das principais cidades e estados, né? Nesses períodos de competição. Tá bom, pessoal? Nós vamos ver que houve um momento atípico em relação a mulheres participarem dos Jogos Olímpicos, que foi durante, tá, a famosa Guerra do Peloponeso. Tá? O caráter comemorativo dos Jogos será alterado a partir da segunda metade do século V, durante a Guerra do Peloponeso, ressaltando que as mulheres ligadas ao culto de Demétra vão poder assistir às competições. Tá? Pouco antes da criação das competições olímpicas, elas participavam de uma ou de outra competição. Tá? Então, em alguns momentos raros, tá, antes dos jogos se tornarem a efervescência, querendo ou não, da grande disputa entre essas cidades e estados, algumas mulheres participam, outras mulheres que atuavam dentro do próprio santuário durante a Guerra do Peloponeso vão poder assistir, tá? Mas na maior parte da estrutura, do desenvolvimento dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, nós vamos ver que essas mulheres, elas não terão poder nem de participação e nem mesmo de estarem ali. Né? Uma outra característica é que os participantes, né, do sexo masculino, eles participavam geralmente nus, né, demonstrando o poder, né, a virilidade, a própria complexidade, na verdade, né, que esse homem grego ele traz para si, tá? Daquela ideia de corpo sã e de mente sã. E isso, com o passar do tempo, vai ser desenvolvido até que ela, na verdade, torne-se hoje o símbolo, querendo ou não, o maior símbolo do desporte, né? Isso, dos esportes dos nossos dias, né? Isso, na grande competitividade das equipes que se montam durante, né, um prazo, né, que às vezes vem desde a infância de um atleta até ele chegar na sua idade de adulto, e chegando na sua idade de adulto, ele poder, na verdade, representar sua nação, representar o seu país.